Olá, muito boa noite para você. Hoje é dia 22 de abril de 2025. Eu sou Paulo Leite e o Direto do Plenário está no ar. Você acompanha em instantes a sessão de hoje no Tribunal Superior Eleitoral, uma sessão longa, com pauta longa, por sinal. Há 20 processos previstos nessa noite de terça-feira. E quem nos faz companhia hoje é a advogada Bruna Amaral. Tudo bem, doutora Bruna? Bem-vinda de volta. Tudo bom, Paulo? Obrigada pelo convite. Imagina. Vamos para a pauta? Claro. Bom, são 20 processos previstos e 3 grandes temas: inelegibilidade, registro de candidatura e propaganda eleitoral irregular. Mas antes, os ministros avaliam os indicados para compor os tribunais regionais eleitorais da Bahia e também de Minas Gerais. Processos que têm como relatores os ministros André Mendonça e Floriano de Azevedo Marques. Eu aproveito aqui, doutora Bruna, para a gente começar pedindo para que você lembre para a gente como é que funciona esse processo e qual que é o papel do TSE nele. Perfeito, Paulo. No TSE, o requisito é verificar se estão cumpridos tanto os requisitos da idoneidade moral quanto o notável saber jurídico. Por isso, os processos são submetidos ao plenário a fim de que isso seja ferido de forma totalmente eficaz e não haja nenhum requisito que não seja devidamente observado. Nesse caso específico da pauta, o caso do TRE da Bahia, inclusive houve a substituição de um dos nomes dos indicados, justamente por não cumprir o requisito da idoneidade moral, porque foram verificados que esse candidato ele respondia, na verdade, 7 processos judiciais. E por responder os processos judiciais, o nome dele não foi aprovado pelo plenário do TSE e foi devidamente substituído após diligência realizada no TRE da Bahia. Hoje, com o novo nome, já com parecer favorável da assessoria jurídica do TRE, com a indicação de que há cumprimento de requisito da idoneidade e do notável saber jurídico, o processo hoje, juntamente com o processo de Minas Gerais, vai para aprovação pelo plenário. E daqui, se tudo der certo, se os nomes foram aprovados, segue para a presidência da República, não é isso? Isso. Quem faz a escolha após a lista tríplice é o presidente da República. Então, possivelmente, após a indicação, isso já vai ser remetido para a presidência, para a indicação final. Ok, bom, a gente segue com a pauta dessa noite e chega ao item 3, que discute registro de candidatura. Em poucas palavras, é um recurso da coligação Juntos por uma Guatapará Melhor, ouvir para governar, contra a decisão que concedeu o registro de candidatura de Ailton Aparecido da Silva. Conhecido como Irmão Ailton, ele é o atual prefeito de Guatapará, São Paulo. Venceu a disputa no ano passado com 39,39% dos votos. Bom, eu queria o contexto desse caso aqui antes. Doutora Bruna, explica para a gente o que o TSE julga, mas o que veio desde lá de trás? Eleição, uma morte, você me explicava o que aconteceu e por que esse caso parou aqui no TSE? Perfeito, Paulo. Esse caso, ele tem uma peculiaridade, pois o pai do atual prefeito, que foi eleito ainda sub júdice, porém eleito no município, ele faleceu dentro dos 6 meses que antecedem ao pleito que ocorreu no ano de 2024. É importante ressaltar que, apesar do falecimento, a regra do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal determina que é inelegível, no mesmo grau de jurisdição do seu titular, o presidente, o prefeito e os parentes consanguíneos e afim do prefeito, do governador e do presidente. Nesse caso, estamos tratando de filho, então tem uma relação de consanguinidade que é abarcada pela inelegibilidade da Constituição e, nesse caso, de acordo com o entendimento, ele não poderia concorrer ao pleito por se tratar de filho que o pai já estava em segundo mandato. Após o falecimento, a discussão é que se tem que, se o falecimento e, em consequência disso,
o vice que assumiu o cargo, o vice que agora está no poder, que ficou no poder após a morte, ele quebrou, ele desvinculou o poder familiar dessa família, quebrou a questão da oligarquia familiar, porque se não quebrou, nós estaríamos entrando em terceiro mandato daquele núcleo familiar, o que é vedado pela justiça eleitoral. Então, nesse caso, o que se verifica é se a morte que ocorreu no segundo mandato do genitor, que era prefeito da cidade, é causa de inelegibilidade ou não, afastaria a inelegibilidade do filho que foi eleito com 39,39% dos votos. Você explicava, né, que a legislação impede, né, esse terceiro mandato de um chamado grupo familiar, até para impedir a perpetuação, né, do mesmo grupo ali no poder. Essa que é a ideia central, não é isso? Perfeito, Paulo. A ideia central é essa. E é um caso tão interessante que na sentença proferida em primeira instância, o juiz indeferiu o pedido, contudo, a decisão foi reformada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que entendeu que realmente a morte, ainda que dentro dos 6 meses que antecederam ao pleito, lembrando que o falecimento ocorreu dia 3/6/2024, e foi causa que interrompeu a continuidade daquele núcleo familiar no poder. Então, realmente, no entendimento do TRE, que hoje será apreciado pelo plenário do TSE, no entendimento deles, houve sim a quebra do poder daquele núcleo familiar, já que o vice assumiu, estaria assim afastada essa questão da inelegibilidade. Contudo, nós temos parecer da Procuradoria pelo deferimento do recurso eleitoral. Então, é realmente uma questão muito controversa. A primeira instância foi pelo indeferimento, a segunda instância reformou agora a decisão de primeira instância e a Procuradoria da República busca a reforma da decisão da segunda instância. Então, realmente é um caso que tem suas nuances para serem observadas. A gente acompanha a decisão, né, disso que a gente está explicando aqui para as pessoas ao vivo, daqui a pouco, direto do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, doutora Bruna, também explica para a gente, se o atual prefeito perder aqui no TSE novas... Bom, se ele vencer, né, tudo continua como está, ele segue como prefeito de Guatapará. Se ele perder, novas eleições são convocadas? Perfeito, Paulo. Nós estamos falando aqui de um caso que é pleito majoritário. Então, nos casos de pleito majoritário, ele teve 39,39% dos votos. Com a nova regra do Código Eleitoral, tem que ser realizadas novas eleições. Então, se for reformada a decisão do TRE de São Paulo, essa notícia seria enviada para o TRE de São Paulo e o TRE faria todos os procedimentos para a realização de novas eleições. Ok, bom, repassando a pauta então, itens 1 e 2, itens 1 e 2 são lista tríplice. O item 3 discute registro de candidatura, caso que nós acabamos de falar, e aborda também inelegibilidade. O item 4 também julga inelegibilidade. É um caso que tem origem em Porto Alegre e que também vai definir o futuro político do ex-vereador Pablo Melo. Ele é filho do prefeito reeleito da capital gaúcha, o Sebastião Melo. E é esse parentesco que motiva o debate sobre inelegibilidade. Bom, o TRE gaúcho barrou a candidatura de Pablo Melo na eleição de 2024, ano passado. E o ex-vereador recorreu, então, ao Tribunal Superior Eleitoral. Queria começar aqui, doutora Bruna, perguntando se é um caso muito diferente do anterior ou não. Perfeito, Paulo. Ambos os casos tratam da regra do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, que é o artigo que trata da inelegibilidade por razões de parentesco. Para retomar esse artigo, o que ele diz? O artigo 14, parágrafo 7º diz que, no mesmo grau de jurisdição, dos titulares do poder executivo, os seus consanguíneos e afins até o segundo grau não podem concorrer ao pleito eleitoral. Portanto, o que a gente trata aqui é, no caso, o pai já era candidato, já era prefeito da cidade e seu filho buscava concorrer na qualidade de vereador. Houve a impugnação, houve essa questão da discussão do registro do filho que, então, concorria ao cargo de vereador. Contudo, o que nós verificamos? Ele era, na época, suplente. Então, ele exercia o cargo de vereador suplente. Nós temos uma exceção que fala da inelegibilidade nas hipóteses em que, ainda que parente consanguíneo do prefeito, vereador ou presidente, é possível que o seu parente possa sim concorrer se já detentor de cargo
de mandato eletivo. No caso, ele não era detentor de mandato eletivo, pois ocupava o cargo em suplência, mas efetivamente houve um certo período de tempo, que foi contabilizado 1 ano e 7 meses, que ele efetivamente ocupou o cargo. Então, essa é a peculiaridade que nós trazemos nesse caso específico, pois houve sim o exercício do cargo em razão da suplência. Contudo, a regra da exceção é específica para casos que já detenham um mandato eletivo, mas nós sabemos que tem uma jurisprudência, um precedente já utilizado aqui no TSE, em caso que houve ocupação do cargo em razão da suplência por 3 anos e 4 meses, em que foi reconhecido sim que nessa hipótese, pelo decorrer de ter sido utilizado quase o período todo do mandato, foi possível a eleição da candidata. Doutora Bruna, vou pedir aqui licença para a gente ir direto ao plenário do Tribunal Superior Eleitoral, porque a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, já está preparada. Boa noite, vamos lá ao vivo. As pessoas presentes, podemos nos assentar. Declaro aberta esta sessão, terça-feira, 22 de abril de 2025, do Tribunal Superior Eleitoral. Cumprimento os senhores ministros integrantes deste tribunal, ministro vice-presidente Cássio Nunes Marques, que hoje participa por videoconferência, o ministro André Mendonça, a senhora ministra Corregedora-Geral da Justiça Eleitoral, ministra Isabel Galotti, ministro Antônio Carlos Ferreira, ministro Floriano de Azevedo Marques, ministro Ramos Tavares, cumprimento o senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa, senhores advogados, servidores, senhoras substitutas de ministro deste tribunal, doutora Edilene Lobo e Vera Lúcia. Cumprimento o diretor-geral da Justiça da Secretaria do TSE, doutor Miguel Piazzi. Antes de dar início à sessão administrativa, queria lembrar que hoje, 22 de abril, marca os 65 anos da transferência da Justiça Eleitoral para Brasília, Distrito Federal. Era presidente da casa o ministro Nelson Hungria, que teve o seu mandato no biênio 1959-1961, e inicialmente a capital foi inaugurada 21 de abril e no dia 22 se instalou aqui, vindo do Rio, a quarta sede da Justiça Eleitoral, sendo um local que foi estabelecido na Esplanada dos Ministérios. Só em 71, o Tribunal Superior Eleitoral teve uma sede, que ficou perto da Praça dos Tribunais, e depois, em dezembro de 2011, passamos a ter esta sede. A Justiça Eleitoral, nesses 65 anos de Brasília, e Brasília não tinha naquela ocasião a eleição para cargos do Distrito Federal, mas nestes 65 anos, o Tribunal Superior Eleitoral não apenas teve sede na capital da República, como vem cumprindo rigorosamente as funções, as competências que lhes são atribuídas pelas Constituições, naquela ocasião, Constituição de 46, e desde então cumprindo o seu papel de Tribunal da Democracia Brasileira, estivesse no Rio, quando era capital, ou aqui em Brasília, no Distrito Federal, cumprindo com todos os ministros e, como disse, tendo tido nesta cadeira, que agora eu tenho a honra de ocupar, figuras como a do ministro Nelson Hungria, que ilumina o direito penal brasileiro, o direito brasileiro, e, portanto, a lembrança desses 65 anos da mudança da sede do Rio de Janeiro para cá é uma data que, mais uma vez, conforta os eleitores e as eleitoras brasileiras, no sentido de que a Casa dá cumprimento às suas funções, assegurando a todo o eleitorado brasileiro a certeza dos seus direitos. Dou início à sessão administrativa, apregoando para julgamento a lista tríplice número 0600-718-36, procedente de Salvador, Bahia, sendo interessados Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e Augusto Oliveira da Silva Araújo, agravante seria José Leandro Pinho Gesteira,
e advogados indicados: Rafael de Sá Santana, Fabiano Mota Santana, Carina Cristiane Canguçu Virgens. Esta lista foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, a busca de provimento de cargo de juiz na classe de advogado. No dia 13 de agosto de 2024, este plenário determinou a devolução da lista ao Tribunal Regional Eleitoral para substituição do advogado José Leandro Pinho Gesteira, mantendo-se as demais indicações. Eu apregoei a lista, ministro André Mendonça, relator, considerando que havia um agravo também e embargos opostos contra o acórdão que foi exarado por este tribunal. Tem a palavra Vossa Excelência, ministro André Mendonça, relator. Agradeço, senhora presidente, minha saudação a Vossa Excelência, também aos eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, ministras substitutas, nosso secretário, doutor Miguel, e todos que nos acompanham, em especial os advogados e as advogadas presentes. Senhora presidente, eu farei um breve resumo do meu pronunciamento e do meu voto, que submeto à avaliação colegiada, dentro do contexto de que trata-se de uma lista tríplice destinada ao preenchimento do cargo de juiz titular do TRE da Bahia. Em sessão de agosto de 24, por unanimidade, esse Tribunal Superior determinou o retorno dos autos à origem para a substituição de um dos advogados inscritos, indicados, em razão do não atendimento quanto ao requisito constitucional da idoneidade moral, sempre ressalvando que esse exame não constitui pronunciamento de cunho antecipatório sobre o mérito das demandas submetidas ao crivo do juízo competente. Trata-se tão somente de zelar na avaliação deste tribunal quanto à integridade da justiça eleitoral e à boa imagem dos seus membros. Anoto que o advogado em questão opôs embargos de declaração contra o acórdão do TRE e, posteriormente, agravo interno contra os despachos pelos quais determinei a manifestação da assessoria consultiva e a publicação de edital. Em relação a essas petições, eu estou recebendo os referidos embargos de declaração como pedidos de reconsideração. Porém, desde logo, reconhecendo a prejudicialidade, uma vez que o Tribunal de Justiça da Bahia, em nova deliberação, promoveu a substituição do nome do advogado pelo nome do jurista Fabiano Mota Santana, o qual está sendo agora apreciado. Desse modo, em relação ao pedido de reconsideração, consigno que esta Corte examinou todas as circunstâncias descritas nos autos, envolvendo múltiplas ações em desfavor do substituído, e aplicou rigorosamente a jurisprudência, anotando, para tanto, que mesmo desconsiderando o processo no qual o pagamento ocorreu antes da formação da lista tríplice, e também assim, os feitos nos quais não houve citação válida, remanescem ao menos 2 processos, um de cobrança e outro de execução de título extrajudicial, nos quais houve regular citação e cujo débito somente foi quitado quando já tramitava nessa Corte Superior a presente lista tríplice, razão pela qual nada haveria a prover no caso do pedido de reconsideração. E sobre a tese da ilegitimidade do então impugnante, também trazida no pedido de reconsideração, cito o precedente deste TSE no sentido de conferir interpretação teleológica às normas do Código Eleitoral, e assim ampliar o rol dos legitimados para impugnar indicações de listas tríplices também ao cidadão, ao Ministério Público, parlamentares e integrantes do Poder Executivo. Em conclusão, recebo os embargos de declaração com o pedido de reconsideração e assento o seu prejuízo. De igual modo, deixo de conhecer do agravo interno pela própria natureza administrativa da lista tríplice e, ademais, porque interposto contra despachos de mero impulsionamento, sem conteúdo decisório.
Passo, então, à análise da nova lista tríplice. Em relação ao Dr. Rafael de Sá Santana e a doutora Carina Cristiane Canguçu Virgens, o preenchimento dos requisitos legais já havia sido verificado e atestado por esta Corte Superior em agosto do último ano, sendo dispensável a revisitação da documentação apresentada por ambos, inclusive porque é ausente qualquer notícia sobre eventual alteração superveniente do quadro fático-jurídico em relação aos dois. Sobre o terceiro indicado, o Dr. Fabiano Mota Santana, que agora substitui o nome anterior, a assessoria consultiva deste TSE atestou o preenchimento dos requisitos legais em conformidade com a Resolução TSE 23517 de 2017. Publicado o edital de que trata o artigo 25, parágrafo 3º do Código Eleitoral, houve transcurso em habeas do prazo para eventual impugnação. Assim, observadas as normas de regência da matéria e ausente impugnação aos nomes, essa lista tríplice deve ser submetida ao crivo do Presidente da República para a nomeação de um dos indicados ao cargo de juiz titular do TRE da Bahia. É como voto, senhora presidente. O ministro relator vota no sentido do encaminhamento, agora com a substituição feita na lista, tal como tinha sido determinado por este colegiado. Feita a substituição, eu indago se... Sim, senhora presidente, então, só um pequeno adendo. Eu favor. queria, em complemento aqui ao voto do ministro André, e aproveitando para cumprimentar os demais ministros, advogados e advogadas, eu estou de plena concordância com o voto do ministro André, tanto em relação à prejudicialidade da análise do agravo. A prerrogativa é do Tribunal de Justiça e, portanto, ao reenviar a lista, ele tornou sem objeto o agravo, mas, e também igualmente com a análise da lista agora vindoura, mas eu queria só fazer um adendo a título de esclarecimento, porque recebi os advogados e li aqui os memoriais que me foram trazidos e me preocupou a menção ao fato de uma alusão que eu fiz da existência de um incidente de reconstituição de autos esses que estavam na carga desse advogado, como tendo o tribunal pré-julgado que esse extravio dos autos fossem de responsabilidade do advogado e, portanto, indicado algum tipo de pré-análise do que nós não fizemos. Então, eu só queria deixar claro, ministro Antônio Carlos, que, primeiro, o tribunal não se manifestou sobre essa questão, apenas fez o apontamento da existência desse incidente, que vai ser analisado a tempo e modo pelo juízo competente, e, segundo, que a não superação do crivo do tribunal em relação aos requisitos da lista não é uma declaração de inidoneidade ou improbidade permanente daquele que integrava a lista original e, portanto, não foi esse o escrutínio que o ministro André e tampouco esse tribunal fez, mas apenas de não preenchimento na circunstância dessa lista. Para fazer esse aclaramento, para não parecer que nós estamos indo além das nossas competências administrativas aqui. Até porque o ministro relator, ministro Floriano, listou uma série de dados que levaram à não aceitação do nome, apenas isso. Exatamente. A solução é dada em cada instância segundo a atribuição conferida a cada qual dos tribunais. Portanto, com a substituição, os nomes ficam como indicados Rafael de Sá Santana, Carina Cristiane Canguçu Virgens e Fabiano Mota Santana. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, determinou o encaminhamento da lista ao Presidente da República para decisão sobre a nomeação e os embargos de declaração foram recebidos como pedido de reconsideração, sendo julgado prejudicado e não conheceu do agravo nos termos do voto do relator. Apregou para julgamento ainda agora da relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, ainda na sessão administrativa, a lista tríplice número 0600-011, traço 97, procedente de Belo Horizonte,
Interessado o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e advogados indicados: Beatriz Coelho Moraes de Sá, Ricardo Ferreira Baruch e Marcos Lourenço Capanema de Almeida. Esta lista foi encaminhada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais para provimento do cargo de juiz titular na classe de advogado. Tem a palavra o eminente ministro relator. Reiterando os cumprimentos já feitos, essa lista é menos tormentosa que a que julgamos anteriormente e trata-se, como dito, de uma lista tríplice para preenchimento de vaga de juiz efetivo do TRE de Minas Gerais. Em relação ao atendimento dos requisitos objetivos, a assessoria consultiva atestou que todos os advogados indicados preencheram os requisitos objetivos descritos na resolução TSE 23.517, cabendo ressaltar que os processos judiciais vinculados ao Dr. Ricardo Ferreira Baruch e Dr. Marcos Lourenço Capanema de Almeida foram analisados pela respectiva unidade e não houve a detecção de óbices às suas candidaturas. Por quê? Em relação ao senhor Ricardo Ferreira Baruch, os dois processos apontados, o primeiro dele trata-se da execução de honorários advocatícios e o segundo se trata de processo atinente à inscrição na própria lista tríplice. Em relação ao candidato Marcos Lourenço Capanema de Almeida, igualmente, o único processo apontado se refere exatamente à indicação na lista tríplice do TRE de Minas Gerais. Aponto ainda que, a partir dos esclarecimentos constantes, não há nenhuma mácula a predicar qualquer impedimento à indicação. E também indico que nesta lista há a presença de uma candidata mulher, também preenchendo os agora vigentes requisitos estabelecidos por este tribunal como indicativos para a composição de lista tríplice em observância à equivalência de gênero, razão pela qual, atendidos todos os requisitos legais, o meu voto é pelo encaminhamento da lista ao Poder Executivo para nomeação. Ministro relator, vota no sentido de encaminhar os nomes que foram devidamente aprovados por cumpridos os requisitos legais para apreciação e nomeação pelo Poder Executivo. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o Tribunal, por unanimidade, decidiu no sentido de encaminhar os nomes propostos para apreciação e nomeação pelo Presidente da República. Não havendo, portanto, outro processo administrativo, eu agradeço a participação do eminente diretor-geral da Secretaria, Dr. Miguel Piazzi. Declaro encerrada a sessão administrativa. Imediatamente declaro aberta a sessão jurisdicional. Cumprimento o senhor secretário, João Paulo Oliveira. Solicito que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da sessão ordinária jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, realizada em 10 de abril de 2025. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia, presentes à sessão os senhores ministros Nunes Marques, André Mendonça, Isabel Galotti, Antônio Carlos Ferreira, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. Vice-procurador-geral eleitoral, doutor Alexandre Espinosa Bravo Barbosa. Às 10h14 foi aberta a sessão, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Foram julgados 9 processos e a sessão foi encerrada às 10h52. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, observação ou retificação a fazer na ata, não havendo, declaro-a aprovada. Apregou para julgamento da relatoria do eminente ministro Ramos Tavares. Teve uma assistência da sustentação oral do primeiro advogado, tá? Tá bem. Então, substituo. O recurso especial eleitoral número 0600-145-32, procedente de Guatapará, São Paulo, sendo recorrentes coligação Juntos por uma Guatapará Melhor, Ouvir para Governar, e o Ministério Público Eleitoral, recorrido Ailton Aparecido da Silva. Estes recursos especiais foram interpostos contra acórdão do Tribunal Regional de São Paulo, que, reformando sentença para deferir o requerimento de registro da candidatura ao cargo de prefeito do município de Guatapará nas eleições de 2024. Está presente no plenário o doutor Felipe Santos Correia, pelo recorrido, Ailton Aparecido. Havia um outro pedido, portanto, de sustentação oral, que requereu desistência, portanto. Eu indago ao senhor
advogado, doutor Felipe, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, Excelência. Pois não. Então, Vossa Senhoria tem a palavra por até 10 minutos para apresentar a sua sustentação oral. Está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssima ministra, excelentíssimos ministros, outro membro do Ministério Público Eleitoral. Falo aqui pelo recorrido o senhor Ailton Aparecido da Silva, que é o prefeito democraticamente eleito do município de Guatapará, São Paulo, no bojo deste recurso especial que busca desconstituir o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que deferiu o registro deste prefeito eleito do município de Guatapará. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que entendeu por afastar a inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal, nos termos do tema 678 do Supremo Tribunal, que prevê que o falecimento do parente, seja ele consanguíneo ou não, afastaria a inelegibilidade reflexa do parágrafo 7º, artigo 14. Aqui, no caso, apenas para fazer uma breve contextualização, o recorrido, prefeito eleito, é filho do ex-prefeito Juraci Costa da Silva, que foi eleito em 2016 e reeleito no ano de 2020, mas que, infelizmente, não chegou a concluir esse segundo mandato em razão do seu falecimento. Portanto, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, analisando as circunstâncias do caso de forma unânime, deferiu o registro deste prefeito, dando plena aplicação ao tema 678 da repercussão geral. O caso aqui, Excelências, trata basicamente da fixação de duas premissas principais. A primeira premissa apontada pelo recurso especial e também pela douta Procuradoria-Geral Eleitoral seria a não aplicabilidade do tema 678, uma vez que o tema trataria apenas do vínculo existente entre cônjuges e não abarcaria o vínculo de parentes consanguíneos. Em relação a essa primeira premissa, Excelências, venho aqui trazer que a jurisprudência dessa Corte já se encontra pacificada pela extensão da aplicação do tema 678, tanto ao parentesco por cônjuges, como ao parentesco por vínculo familiar consanguíneo. Ao menos desde as eleições de 2020, isso já está bastante pacificado na jurisprudência. Há o precedente de Paranaguá, de relatoria do ministro Sérgio Banhos, no sentido de que a compreensão da Suprema Corte, a ratio decidente da repercussão geral, alberga, sim, os demais familiares indicados no mesmo parágrafo 7º, artigo 14 da Constituição Federal. E também em relação às eleições de 2024, essa Corte já afirmou o mesmo entendimento, ao menos em 3 precedentes sobre as eleições de 2024. Eu cito aqui, como exemplo, o caso de Viçosa do Ceará, que já teve acórdão unânime deste plenário em novembro de 2024, de relatoria do ministro André Mendonça, no sentido de que o candidato filho de prefeito reeleito e falecido não configura a inelegibilidade reflexa do parágrafo 7º, exatamente nos termos do tema da repercussão geral. Cito ainda também precedente do município de Tatuí, São Paulo, também do relatoria do ministro André Mendonça, precedente relativo ao município de Bragança Paulista, de relatoria do ministro Floriano de Azevedo Marques, e precedente em sentido semelhante do relator deste caso, ministro André Ramos Tavares, relativo ao município de Porto Real, todos eles relacionados às eleições de 2024 e que reafirmam a jurisprudência dessa Corte, que é pacífica, no sentido de que a inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º, não se aplica no caso de falecimento, seja ele derivado de um vínculo de cônjuge, seja ele derivado de um vínculo consanguíneo. Essa é a primeira premissa que abarca esse caso. A segunda premissa, Excelências, é importante também ressaltar, é no sentido de que o tema 678 e a jurisprudência dessa Corte não impuseram limite temporal para a data do falecimento. Tanto o Supremo Tribunal Federal como os precedentes dessa Corte já entenderam de forma pacífica e reiterada de que o falecimento, o evento morte,
é o que gera a quebra do vínculo e o que gera o afastamento dessa inelegibilidade reflexa. A tese da repercussão geral trazida aqui nesse caso, o tema 678, apenas afirma que a súmula vinculante 18 do STF, de que falava da dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, não se aplica aos casos de extinção do vínculo pela morte. Essa é a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal e essa tese que vem sendo reiteradamente aplicada por esse tribunal sem a imposição de qualquer limite temporal. Portanto, de forma parcial, ao menos, o que busca o recurso especial e a recorrente é a alteração de uma jurisprudência pacífica e reiterada desta Corte, cuja compreensão é de que a morte, por si, o evento morte, o falecimento do titular, por si só, é capaz de gerar quebra do vínculo para fins da inelegibilidade reflexa. Inclusive, diversos precedentes nas eleições de 2024, como visto, e também um caso idêntico, já um pouco mais antigo, no acórdão firmado no RESP 17720, de relatoria do ministro Luiz Fux, relativo ao município de Santana do Manhuaçu, Minas Gerais, no sentido de que foi afastada a inelegibilidade reflexa, mesmo diante do falecimento no segundo biênio do segundo mandato de prefeito reeleito. Portanto, a hipótese análoga, quase que idêntica ao caso concreto. Tanto é assim, excelências, que o recorrente, o recurso especial, sequer alega qualquer tipo de interferência do candidato na gestão municipal após a morte do titular, o que traria uma ideia de continuidade desse vínculo, de continuidade familiar no poder. Recorrente não alega, e o acórdão recorrido do TRE São Paulo, mais uma vez digo, unânime, soberano na análise desses fatos, foi muito assertivo, afirmando que a data do falecimento em nada altera a realidade dos fatos, no sentido de que não houve qualquer tipo de interferência, que sequer foi alegada porque não existiu. O Tribunal Regional Eleitoral confirma essa inexistência e afirma que a morte por si só é suficiente para a ruptura do vínculo de parentesco e, portanto, é capaz de afastar a inelegibilidade reflexa. Nesse sentido, excelência, também para reafirmar aqui a consolidação da jurisprudência, é preciso dizer que ainda no ano de 2024, este tribunal rejeitou 3 consultas realizadas à Corte sobre a matéria, não conheceu das 3 consultas, demonstrando que o tema já está, de fato, consolidado. E na rejeição de todas essas consultas, não foi imposto nenhum tipo de ressalva, nenhum tipo de limite temporal em relação à data do falecimento. Portanto, excelência, já me encaminhando para finalizar, fixando as 2 premissas que envolvem o caso, no sentido de que o tema aplica-se a parentes consanguíneos, conforme a jurisprudência dessa Corte, e no sentido de que o tema e a jurisprudência dessa Corte não impõem limitação temporal em relação à data do falecimento, jurisprudência tão consolidada que, repito, 3 consultas foram rejeitadas por essa Corte no ano de 2024 sem imposição de qualquer ressalva, que pedimos aqui pelo desprovimento do recurso especial eleitoral com a integral manutenção do acordo do TRE São Paulo e o deferimento do registro de candidatura. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria. Passo a palavra ao eminente ministro relator Ramos Tavares. Muito obrigado, senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, quem aproveito para cumprimentar e também cumprimento todas as autoridades já citadas, bem como todos que nos acompanham hoje, nesta noite, em especial o doutor Felipe Correia, pela excelente sustentação oral e esclarecimentos que nos trouxe. Senhora presidente, eu vou fazer um resumo do meu voto e fico à disposição para qualquer outro esclarecimento. A controvérsia, de fato, aqui se cinge a perquirir se Ailton Aparecido da Silva, que foi eleito para o cargo de prefeito do município de Guatapará, em São Paulo, nas eleições de 2024, se incide na hipótese de inelegibilidade reflexa do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, uma vez que, como já foi inclusive dito da tribuna, o segundo mandato consecutivo de seu pai, Juraci Costa Silva, que se encerraria no final do ano eleitoral pretérito, foi interrompido em decorrência do seu falecimento menos de 6 meses antes do pleito. Aqui só para relembrar também, este
esta candidatura, este registro de candidatura foi impugnado e foi indeferido, na primeira instância, ante o fundamento de inelegibilidade reflexa. E foi o TRE que, por unanimidade, sim, inclusive com mudança de orientação do relator, reformou essa sentença para afastar a aludida hipótese de inelegibilidade por parentesco e assim deferir o registro da candidatura do recorrido para concorrer à gestão do Executivo de Guatapará. O Tribunal de Origem assentou que no julgamento do recurso extraordinário 758.461 da Paraíba, da relatoria do ministro Teori Zavascki, o tema 678, também já referido aqui, o STF fixou a orientação de que a morte do titular do Poder Executivo extingue o parentesco para fins de incidência da causa de inelegibilidade reflexa do 14, parágrafo 7º, e afasta o entendimento da súmula vinculante 18 do STF. Eu inicio aqui relembrando, considerando também ser importante, relembrar a consulta eleitoral, da qual foi relator o ministro Fux, em que este tribunal entendeu que haveria de se considerar conjuntamente, para fins de compreensão dessa inelegibilidade, tanto o parágrafo 5º como o parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, e ali este tribunal assentou as seguintes afirmativas. Afastar a inelegibilidade do cônjuge e dos parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau de presidente da República, governador de Estado, território, Distrito Federal e de prefeito para o mesmo cargo, quando o titular for reelegível. Portanto, afastando-se a inelegibilidade quando o próprio titular for reelegível. Segundo ponto que ficou ali assente nesta consulta eleitoral. Se estende para o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau dos ocupantes dos cargos ora ventilados, a vedação do exercício de 3º mandato consecutivo nos mesmos cargos dos titulares. Como consequência da reinterpretação do parágrafo 7º do artigo 14 que estamos a debater, este tribunal, sim, é verdade, atualizou o seu entendimento e a súmula 6, que passou a ter o seguinte teor: são inelegíveis para o cargo de chefe do Executivo o cônjuge e os parentes indicados no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição do titular do mandato, salvo se este reelegível tenha falecido, renunciado ou se afastado definitivamente do cargo até 6 meses antes do pleito. Assentando essas premissas, entendo que não se aplica nessa espécie o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no referido recurso extraordinário da relatoria do ministro Teori Zavascki, no qual se excepcionou, como eu já disse, a súmula 18, a súmula vinculante 18, segundo a qual a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição, nos casos em que a ruptura matrimonial decorre não de ato de vontade, mas de morte no curso do mandato de cônjuge anteriormente eleito. E aqui rememoro este precedente da relatoria do ministro Teori Zavascki, não todos os elementos ali constantes, mas pelo menos 3 elementos que me parecem importantes. Primeiro, que ficou ali assente neste precedente já invocado, tanto aqui da tribuna, como também, em especial, do acórdão recorrido. Primeiro ponto, o falecimento ocorreu mais de 1 ano antes do pleito, dentro, portanto, do prazo para desincompatibilização do ex-prefeito, isso constando expressamente desse precedente que estou aqui a ler de maneira transcrita. Segundo ponto, se tratava de cônjuge superstite, portanto, não é do parentesco relacionado aqui ao cônjuge. E, por fim, embora o acórdão trate de outros elementos, menciono só mais este, o cônjuge superstite concorreu contra o grupo político do ex-marido, no caso, o então vice-prefeito, que havia assumido a chefia do executivo local. Então, nesse precedente, o falecimento do chefe do executivo no curso do primeiro mandato, durante o prazo de desincompatibilização, isto é, mais de 1 ano antes da data marcada para o pleito, afastou as peculiaridades que estão contidas no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição. Há casos, sim, semelhantes, decididos por esse tribunal, inclusive inúmeros deles já
trazidos aqui da tribuna, semelhantes ao decidido pelo Supremo e dos quais não estou discordando, nos quais, portanto, este tribunal não fez incidir sobre os casos, os candidatos, a inelegibilidade. Menciono aqui, por exemplo, o caso do município de Manhuaçu, em Minas, a inelegibilidade por parentesco, uma vez que a dissolução do seu vínculo conjugal, estabeleceu esse tribunal, com o mandatário do Executivo Municipal, deu-se em virtude do falecimento deste no curso do segundo mandato, cerca de mais de 1 ano e meio antes do pleito eleitoral de 2016, fato este que evidencia o rompimento do continuismo do grupo familiar no poder. Fecho aspas, isso para, caso de relatoria do ministro Luiz Fux, isso aqui para reforçar a questão que mais adiante eu vou mencionar do lapso temporal. Ainda num outro caso que trago no meu voto da relatoria do ministro Sérgio Banhos, julgamento em 2022, no qual o TSE estendeu aos parentes do artigo 14, parágrafo 7º, a orientação exarada neste recurso extraordinário da relatoria do ministro Eudes Zavascki, no qual houve ruptura do vínculo familiar em razão da morte do pai do candidato no primeiro semestre do mandato para o qual foi eleito, isto é, aproximadamente 3 anos e meio antes do pleito seguinte. Ainda no caso da relatoria do ministro André Mendonça, julgamento de 2024, caso no qual o genitor do candidato faleceu mais de 2 anos antes do fim do período para o qual for eleito e das eleições de 2024, não se vislumbrando, naquele caso, a perpetuação do mesmo grupo familiar no poder. Como se observa, assim como ocorre no caso do precedente da Paraíba, julgado no Supremo Tribunal Federal, em todos estes outros julgados ocorridos aqui neste tribunal, além de outras peculiaridades que a gente poderia mencionar aqui, como a questão do vínculo conjugal, o lapso temporal, isso me parece ser crucial para esta decisão, o lapso temporal entre o falecimento do ex-prefeito e as eleições seguintes foi sim determinante para afastar a inelegibilidade. Diante desse cenário, entendo que o recorrido incidiu aqui na hipótese de inelegibilidade reflexa do parágrafo 7º, uma vez que seu genitor exerceu a função de prefeito do município de Guatapará por quase todo o mandato para o qual foi reeleito, vindo a falecer quando ainda estava na titularidade do cargo e poucos meses antes da data marcada para o pleito, ou seja, 4 meses antes das eleições, de modo que a necessária ruptura do continuismo do grupo familiar no poder e a presunção que nós estabelecemos de inutilização do aparato público em prol do parente de candidato não ocorreram, o que compromete, portanto, no meu entendimento, a legitimidade do processo eleitoral. E, neste mesmo sentido, por fim, cito um precedente deste tribunal, que me parece muito mais próximo do caso que estamos ora a julgar, que foi da relatoria do ministro Salomão, e no qual, cito entre aspas aqui, os seguintes trechos, muito rapidamente. Inaplicabilidade, neste caso da relatoria do ministro Salomão, inaplicabilidade, disse este tribunal, inaplicabilidade da conclusão firmada naquele precedente do ministro Eudes Zavascki, em que se excepcionou a súmula 18. Naquele caso, 4 aspectos permitiram afastar o enunciado, disse esse tribunal. Primeiro, o falecimento ocorreu mais de 1 ano antes. E segundo, eu vou ficar só nesses 2, o cônjuge supérstite concorreu contra o grupo político do ex-marido. E continua a decisão. Nenhuma dessas circunstâncias faz-se presente na hipótese. Além de o companheiro ter falecido já dentro do prazo de 6 meses para a eleição, o liame de natureza familiar remanesceu. Esse foi o entendimento desse tribunal, a ponto de considerar que o liame permanecia na medida em que, na urna eletrônica, a candidata aparecia como Rita de Dr. Celso. Esse caso da relatoria do ministro Salomão. Descabe, assim, afastar a perpetuação política de grupos familiares, a utilização de máquina administrativa em benefício de parentes, premissas essas assentadas no recurso extraordinário da Paraíba. O companheiro, disse este tribunal, o companheiro exerceu o mandato de prefeito por quase todo o período, quando veio a falecer,
em paralelo, a recorrida, que assumiu a titularidade do Executivo por ser presidente da Câmara, lançou sua candidatura ao cargo de vice-prefeito nas eleições de 2020, as quais ocorreram logo após o óbito. No caso presente, rememoro ainda que, se não tivesse falecido, o pai do candidato também não poderia concorrer às eleições seguintes ante a inadmissibilidade no terceiro mandato. Ademais, quanto a um outro aspecto invocado, a fundamentação que ora apresento em nada ofende a regra da anualidade eleitoral, como defendeu o recorrido. Aqui nós estamos trabalhando com uma norma há muito prevista no texto constitucional e, no meu entendimento, não excepcionada pelo STF para as circunstâncias deste caso, circunstâncias que considerei serem as relevantes para a eventual adoção do precedente, que me parece que são as circunstâncias que precisam estar presentes para que possamos invocar o precedente da relatoria do ministro Teori Zavascki. Portanto, senhora presidente, ante o exposto, eu estou dando provimento aos recursos especiais do Ministério Público Eleitoral e da coligação Juntos por uma Guatapará Melhor, Ouvir para Governar, para indeferir o registro de candidatura de Ailton Aparecido da Silva ao cargo de prefeito do município de Guatapará nas eleições de 2024, pela incidência da hipótese de inelegibilidade reflexa descrita no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, e assim determinar a realização de novas eleições nos termos do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral. É assim que voto, senhor presidente. Muito obrigada, ministro Ramos Tavares, que assim provê os recursos especiais do Ministério Público Eleitoral e da coligação Juntos por uma Guatapará Melhor, Ouvir para Governar, indeferindo o registro de candidatura de Ailton Aparecido da Silva para o cargo de prefeito nas eleições de 2024 e determinando a realização de novas eleições. Como voto, o eminente ministro Nunes Marques. Presidente, ministra Carmen Lúcia, na pessoa de quem cumprimento todos os presentes. Presidente, primeiro quero parabenizar o relator, falar da minha prudência e da forma didática como expôs o seu voto. Eu não tenho nada a acrescer ao voto de Sua Excelência. Eu compreendi perfeitamente a distinção por ele feita em relação ao precedente anterior, tanto pela questão temporal, e a extensão que está sendo feita em relação à continuidade do mesmo núcleo familiar no poder. É o que se fazia com a cônjuge, agora com mais razão ainda, em razão dos filhos. Então, sem nada a acrescer, eu acompanho integralmente o voto do relator, pedindo venha aos que pensam de forma diferente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, renovando os cumprimentos. Também minha saudação ao eminente relator por seu substancioso voto. Apenas consignar que o precedente que foi citado da própria tribuna e também que consta do voto de minha relatoria, ele traz uma situação fática distinta. Ali havia um falecimento há mais de 2 anos, razão pela qual foi possível adotar um entendimento diverso do que o adotado no presente caso. E eu faço o reforço do enunciado da súmula número 6 do TSE, também, que faz referência ao prazo de 6 meses. Portanto, nesse prazo de 6 meses, dentro do prazo de 6 meses, persiste a situação de inelegibilidade do candidato, razão pela qual eu acompanho o eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota a eminente ministra, Corregedora-Geral Eleitoral, Isabel Galotti. Senhora presidente, também eu acompanho o voto do eminente relator, observando que esse parágrafo 7º sempre existiu na primitiva redação da Constituição, quando ainda não havia possibilidade de reeleição alguma. E quando foi inserido o parágrafo 5º, falou apenas permitiu uma reeleição, deixando bem claro que não poderia haver um terceiro período, sem se referir a parentes. Mas a jurisprudência do TSE desde sempre compreendeu que também não poderia um parente próximo
ficar no terceiro mandato sob pena de perpetuação do grupo familiar. Por outro lado, se aplicássemos totalmente o parágrafo 5º aos parentes, eles, se assumissem um dia que fosse, eles não poderiam se candidatar na terceira vez. E isso não é o que está expresso na Constituição, por isso há precedentes desse tribunal que fizeram uma distinção no caso de parentes cujo parente, titular do cargo, faleceu há 1 ano e meio, há 2 anos, há 3 anos, porque não tinha sentido, porque nesses casos não havia perpetuação do vínculo familiar, porque ele já fora rompido há bastante tempo. Então, não fazia sentido aplicar o parágrafo 5º e nem seria possível aplicar o parágrafo 7º, porque não era o exercício do cargo pelo parente nos últimos 6 meses. E, portanto, permitiu em caso de 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas nesse caso o cargo foi exercido pelo parente até a sua morte, que se deu cerca de 4 meses antes da eleição, ou seja, incide totalmente na literalidade, a meu ver, da vedação do parágrafo 7º, porque o cargo foi exercido pelo pai, no caso, por 2 meses, dentro desse período vedado de 6 meses. E, por fim, o voto do saudoso ministro Teori Zavascki, embora a jurisprudência desse tribunal entenda que se aplica também a casos de filhos, de descendentes, quando se discutiu a causa, tinha-se em mira dissolução de vínculo conjugal, o que é possível que houvesse até fraude de dissolução, mas naquele caso era morte, e, portanto, não há fraude em morte. E, além disso, como assentado naquele caso, o período era bem maior e havia uma rixa de grupos políticos, coisa que não se configura nesse caso. Rigorosamente falando, a morte não acaba com vínculo de parentesco de descendência. Só em relação aos colaterais é que a morte acaba o vínculo. Então, fica uma analogia difícil de fazer com a morte, no caso de parente descendente e, sobretudo, a meu ver, contraria a literalidade do parágrafo 7º permitir que haja um terceiro mandato daquele grupo familiar em que houve o exercício do cargo por 2 meses antes do falecimento, 2 meses ainda dentro desse período de 6 meses. Portanto, acompanho o voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o ministro Antônio Carlos Ferreira. Senhora Presidente, cumprimento Vossa Excelência, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Desejo a todos uma excelente noite, uma saudação especial ao Dr. Felipe Corrêa por sua sustentação oral. E eu também, senhora Presidente, estou acompanhando o cuidadoso voto do eminente relator para dar provimento ao recurso especial da coligação e do Ministério Público Eleitoral por força da incidência da inelegibilidade reflexa e acompanho do mesmo modo a determinação de marcação de novas eleições. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Senhora Presidente, eu também acompanho o bem lançado voto do ministro relator e na esteira do ministro André Mendonça, lembrando que nós temos adotado esse período de 6 meses antes da eleição, inclusive para caracterizar quem assume episodicamente o término do mandato para não ter mais uma reeleição. Então, as mesmas maneiras que temos decidido assim, imagino e entendo que o distinguish que o ministro André Ramos Tavares fez é perfeitamente aplicável, razão pela qual acompanho integralmente o seu voto. Agradeço a Vossa Excelência. Também eu, cumprimentando o doutor Felipe, estou votando no mesmo sentido do provimento,
como fez o eminente ministro relator e todos os ministros até aqui, exatamente para fixar como orientação essa distinção. Em primeiro lugar, a exceção feita no parágrafo 7º do artigo 14 diz respeito a uma possibilidade que se mostra, que se comprove, não para manter grupos familiares se eternizando no poder. O que, de fato, como foi aqui demonstrado, desde o voto do eminente ministro relator, considerando que foi no prazo que seria inelegível e que estava no segundo mandato, portanto, já havia uma inelegibilidade configurada, não se poderia realmente imaginar como possível, constitucionalmente, a hipótese que foi aventada e que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, modificando, aliás, a decisão de primeira instância, acabou por considerar. Razão pela qual eu também estou votando pelo provimento dos recursos e a determinação de novas eleições e proclamo que o Tribunal, por unanimidade, deu provimento aos recursos especiais eleitorais do Ministério Público e da Coligação para indeferir o registro de candidatura de Ailton Aparecido da Silva ao cargo de prefeito do município de Guatapará, São Paulo, nas eleições de 2024, determinando a realização de novas eleições, nos termos do voto do relator. Agradeço ao advogado mais uma vez. Apregou para julgamento da relatoria do eminente ministro André Mendonça, com vista para o ministro Floriano de Azevedo Marques, o agravo regimental no recurso especial eleitoral número 0600-130-21, procedente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, sendo agravantes Pablo Sebastião Andrade de Melo e Movimento Democrático Brasileiro Municipal e agravados Jefferson Henrique Aguiar Pereira e Mauro Roberto Pinheiro. Estes agravos foram interpostos contra a decisão de manutenção do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral, que reformara a sentença que, para indeferir o requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador do município de Porto Alegre, São Paulo, Rio Grande do Sul, nas eleições de 2024. Na sessão de 6 de fevereiro deste ano, o ministro relator, André Mendonça, votou no sentido de negar provimento aos agravos e antecipou o pedido de vista o ministro Floriano de Azevedo Marques. Antes de passar a palavra a Vossa Excelência, ministro, eu registro a presença da advogada na sala de videoconferência, doutora Larissa da Silva Martins, representando neste caso o agravado Mauro Roberto Pinheiro. Seja muito bem-vinda, doutora Larissa. Tem a palavra o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Reiterando os cumprimentos, como foi apregoado, o ministro relator, ministro André Mendonça, quando proferiu seu voto, o ministro André entendeu por afastar o precedente lançado no agravo 0600-441, dígito 91 da Bahia, de relatoria para o acordo do ministro Alexandre de Moraes. E eu aqui, louvando o substancioso voto do ministro relator, eu trago ao plenário a divergência baseada na questão da aplicabilidade do precedente firmado por esse tribunal, nos termos que eu vou tentar expor aqui. O ministro André Mendonça entendeu que o exercício transitório do mandato por licença do titular não faz incidir a ressalva da parte final do artigo 14, parágrafo 7 da Constituição, que permite que aquele que já ocupa um cargo seja, mesmo com parentesco com o prefeito, seja candidato à reeleição, dando continuidade a um mandato anterior. E eu, então, estabeleci aqui o meu entendimento com relação ao enquadramento da hipótese versada nos autos àquele precedente anterior deste colendo tribunal. Começo por dizer que dentro da ratio decidendi adotada pela maioria no voto relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, eu destaco basicamente 3 pontos. Primeiro, no entendimento desse precedente, que a ressalva
do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, que afasta a inelegibilidade reflexa quando o parente do titular, do chefe do Executivo, já seja, aspas, titular de mandato eletivo e candidato à reeleição, não se aplica a suplentes do Parlamento. Segundo, caso o suplente, ainda que temporariamente, tome posse no cargo, passará a ostentar, no entendimento daquele precedente, as garantias e prerrogativas inerentes aos parlamentares, em virtude de estarem substituindo um titular do cargo. Fará jus, no entendimento desse precedente, à exceção do parágrafo 7º, parte final. A ratio da ressalva da parte final é evitar a assunção fraudulenta do cargo pelo suplente que leve ao afastamento dessa inelegibilidade. Quanto às circunstâncias fáticas, quando as circunstâncias fáticas, porém, apontam a inexistência de desvio de finalidade ou fraude na assunção do cargo pelo suplente, não há que se falar em desrespeito à ratio da norma constitucional exceptuante. Bem, dentro desse quadrante é que eu trago a aplicação desse precedente aos autos. E a questão aqui, que me parece relevante, é entender quais foram as circunstâncias jurídicas e fáticas que, naquele precedente, levaram este tribunal a adotar um entendimento que, ao meu ver, se amolda aqui a este caso. No precedente citado, de Nazaré, na Bahia, a candidata era cunhada da então prefeita e fora eleita suplente parlamentar na eleição anterior. A referida candidata, logo no início da legislatura, passou a exercer o cargo de vereador diante do afastamento do titular para tratar de assuntos particulares. Por ocasião do registro da candidatura para as novas eleições, a candidata estava no cargo de vereadora há 3 anos e 2 meses, de forma ininterrupta. O ministro, então, Sérgio Banhos, que votava no sentido de indeferir a candidatura, se apegava ao fato de que a exceção do parágrafo 7º se referia apenas ao titular de mandato eletivo. E aí que se abriu a divergência naquele caso. O voto que prevaleceu, o voto do ministro Alexandre de Moraes, firmou o entendimento de que, e aí eu cito em aspas, em resumo, não há diferença jurídica entre o suplente que assumiu o compromisso e tomou posse, temporária ou definitivamente, do suplente que se tornou definitivamente titular. Ainda, em aspas, muito ao contrário, em que pese não tenha havido vacância do cargo, o titular esteve afastado praticamente o prazo integral do mandato. A realidade jurídica, a ausência de vacância definitiva, sucumbiu à realidade fática, exercício quase integral do mandato de forma contínua. E conclui, trata-se de alguém concorrendo no cargo, ainda que juridicamente não titular, mas no cargo que, na prática, ocupou como se titular fosse por quase toda a legislatura, e destaco, inclusive na parte final, quando do registro. Pois bem, os trechos aqui destacados no voto vencedor conjugaram, ao meu ver, uma premissa jurídica e uma premissa fática para afastar a inelegibilidade reflexa. A primeira premissa consiste na ratio decidente da jurisprudência do TSE, que nega a possibilidade suplente parlamentar fazer uso da ressalta final, na ressalta da parte final do parágrafo 7º do artigo 14. Nesse particular, o voto prevalecente, que firmou este precedente, argumenta que a interpretação defensiva e restritiva do exercício da capacidade eleitoral passiva pelo Tribunal Superior Eleitoral, no tocante à suplência do parágrafo 7º do artigo 14, busca obstar prática de fraudes no sistema eleitoral, proibindo corretamente que o exercício efêmero, fugaz de um mandato possibilite o afastamento da inelegibilidade reflexa. A premissa jurídica
por sua vez, adotada no voto, portanto, é a de que a razão fundante para aplicar a não inelegibilidade reflexa não é propriamente a natureza temporária ou permanente da assunção, mas sim a análise de se a referida assunção foi motivada pela tentativa de burlar a restrição constitucional. Como destaca o relator em seu voto, não há diferença jurídica entre o suplente que assumiu o compromisso e tomou posse temporário definitivamente do suplente que se tornou definitivamente titular. A premissa fática é que o período de exercício pelo suplente da vereança ocupou um prazo de largado, aqui referido como quase toda a legislatura. Em conclusão, o distinguishing adotado no precedente de Nazaré, Bahia, não se restringe ao mero aspecto temporal e circunstancial do tempo exercido pelo suplente, mas sim da conjugação de uma interpretação jurídica da ratio da exceção do artigo 14, parágrafo 7º, com a análise das circunstâncias fáticas que deixam claro que o caso dos autos não é de assunção oportunista ou desviada do cargo. Dentro dessas premissas, entro, então, na análise do caso. O agravante Pablo, na eleição de 2020, classificou-se como o primeiro suplente de vereador do MDB, mesmo pleito em que seu pai, Sebastião de Araújo Melo, foi eleito prefeito. Em 2024, no momento do registro da sua candidatura para vereador, Pablo estava no exercício do mandato em substituição do titular César Schrimmer. A certidão emitida pela Câmara Municipal de Porto Alegre, transcrita na decisão agravada, traça o histórico de substituições realizadas por Pablo ao longo de todo o mandato. Desta certidão, resta clara que, na condição de primeiro suplente da bancada, o agravante Pablo exerceu a vereança por 2 anos, 10 meses e 12 dias, até o seu pedido de candidatura, ocasião em que, inclusive, estava no exercício do cargo. Diante de tal cenário, não vejo, ressalvadas as devidas vênias a quem diverge, uma razão fática ou jurídica que impeça a aplicação do precedente de Nazaré, na Bahia. Mantenho a premissa adotada naquele precedente de que não é, propriamente, a assunção temporária ou definitiva do cargo o critério norteador do afastamento da inelegibilidade reflexa. E sim, o que é o diferencial é o intuito de burla à ratio do artigo 14, parágrafo 7º. O agravante obteve expressiva votação no pleito de 2020. Se elegeu primeiro suplente da sua legenda. Em tal condição, a assunção do cargo diante do afastamento de titular, algo absolutamente natural, uma vez que se trata do político da mesma sigla do prefeito e, portanto, pode exercer cargo no legislativo, não foi algo oportuno ou em desvio de finalidade, mas decorrência automática da legitimidade por ele obtida nas urnas. Reitero que o distinguishing realizado no caso de Nazaré não se fundou na distinção entre assunção provisória ou definitiva, embora tal questão tenha sido levantada na posição vencida naquele precedente, a posição vencedora aceitou expressamente que a substituição temporária, leia-se, que não decorre de impedimento definitivo titular como morte ou renúncia, também permite que se faça jus à exceção prevista na norma constitucional. Nesse sentido, o acordo do TRE do Rio Grande do Sul, mantido na decisão agravada, ao realizar o distinguishing entre o presente caso e aquele de Nazaré da Bahia, considerou que a diferença entre os casos reside em circunstâncias fáticas como a duração da substituição, sua interrupção ou mesmo a causa que suscitou o afastamento do titular, a saber, um período menor do que aquele do caso Nazaré da Bahia em quase 1 ano, sua interrupção, sua intercalação e o fato de o afastamento do titular naquele precedente ser para tratar de assuntos pessoais e neste precedente na ocupação de cargo no Executivo. Entretanto, com a devida vênia, tais circunstâncias foram utilizadas somente como argumento para reforçar que não houve fraude na assunção do cargo como suplente e, portanto, não haveria que se aplicar a inelegibilidade reflexa. Caso assim fosse, isto é, se as circunstâncias fáticas formassem a ratio descendente, o voto vencedor do precedente de Nazaré, para preservar a consistência da jurisprudência,
seria o tempo mínimo de substituição pelo suplente e não a fraude ou não para o exercício do mandato por aquele que se tornou suplente. Não é, ao meu ver, nem a diferença de poucos meses entre o período da candidatura de Nazaré, que aquela candidata Nazaré exerceu o mandato, e o agravante no presente caso, algo em torno de 10 meses, tampouco o fato da substituição ser ininterrupta ou intercalada. Tanto lá quanto aqui, tratava-se de substituições temporárias por período relevante, sem nenhum indício de fraude a justificar a violação à ratio da exceção à inelegibilidade reflexa. Deste modo, entendo que há plena semelhança fática entre o presente caso e aquele do precedente de Nazaré, razão pela qual entendo que as suas premissas devem ser mantidas e aplicados ao presente caso. De fato, o objetivo da inelegibilidade reflexa por parentesco é evitar o domínio e a perpetuação de um grupo familiar no poder, bem como impedir que o chefe do executivo se utilize de poderes para criar uma atuação política em clã. A ressalva, salvo-se o titular de mandato eletivo a candidato à reeleição, presente no artigo 14, parágrafo 7º, tem por objetivo assegurar a candidatura aos políticos que têm legitimidade eleitoral própria, por intermédio de votação que lhe assegurou a titularidade de mandato eletivo. Tal lógica se aplica tanto ao eleito de forma originária, no pleito, quanto àquele que, pela votação obtida, logra êxito em se eleger suplente parlamentar e, diante de circunstâncias próprias da dinâmica parlamentar, passa a exercer efetivamente o cargo. Por fim, faço um apontamento que, em comparação com as situações fáticas, não vejo nenhum predicador de fraude a demonstrar que a licença para exercer cargo de secretário no Executivo seja mais apta a caracterizar um desvio à aplicação da exceção do que uma vaga justificativa de licença para tratar de assuntos particulares como aquela presente no precedente da Bahia. Com base em tais fundamentos, pedindo escusas ao relator, dou provimento aos recursos especiais eleitorais para aplicar o precedente Nazaré da Bahia, permitindo que assim possamos debater quais são os fatores de aplicação ou não do referido precedente a casos como similares ao presente. É como voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Floriano de Azevedo Marques, que diverge do relator e conhece dos agravos regimentais, ser formada a decisão e conhecendo os recursos especiais para dar provimento e deferir o registro. Como vota a eminente ministra... O ministro relator tem a palavra. Ministro André Mendonça. Agradeço, senhora presidente, renovando meus cumprimentos e agora de modo especial ao ministro Vistor, ministro Floriano. Peço licença e vênia aos eminentes ministros para apresentar um complemento de voto à luz da minha compreensão em relação ao caso que se está decidindo. Senhora presidente, eu entendo, e pedindo vênias ao ministro Floriano, que o precedente mencionado, no caso, pelo ministro Floriano, no agravo regimental 0600-441-91 da Bahia, ele traz um precedente que não supera a sólida jurisprudência deste TSE, de que os suplentes, enquanto ostentam a condição de suplentes, não são titulares de mandato eletivo e que, por tal razão, não se lhes aplica a exceção prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Cito aqui precedentes desse Supremo Tribunal, desse TSE, nesse sentido, e, de modo muito específico, no precedente citado pelo ministro Floriano, eu me valho das razões à ocasião trazidas no voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que penso de forma cirúrgica trouxe uma referência do porquê, naquele caso,
se fez um distinguishing que permitiu à candidata ultrapassar, vamos dizer assim, a vedação que estava expressa no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, por considerá-la, naquela situação, já titular do cargo. Então, aquela situação específica não foi em razão dela ser suplente, foi em razão dela estar numa condição de titular, e agora eu cito as razões do ministro Barroso que justificam essa circunstância. Diz Sua Excelência, a situação de fato é que não foi uma suplência. A questão aqui não foi a questão do tempo propriamente dito, mas a situação é que não havia uma suplência. E o argumento, prossegue o ministro Barroso, de direito, que eu considero relevante, é o do artigo 56 da Constituição, que eu havia observado anteriormente, em que ele prevê a perda do mandato pelo parlamentar no caso do afastamento por mais de 120 dias. O que diz o artigo 56, inciso 2 da Constituição? Que não perderá o mandato o deputado ou senador licenciado pela respectiva casa por motivo de doença, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias. Porém, o licenciado, no caso, doença ou para tratar de interesse particular. No caso concreto, ele tinha uma licença para interesse particular que superaram os 120 dias. Ou seja, havia uma situação onde a Constituição consignava a possibilidade de perda do mandato. E, por isso, o voto do ministro Barroso conclui da seguinte forma: portanto, como observou o eminente relator, não houve a declaração formal da perda do mandato. Mas eu penso que a decisão seria puramente declaratória. A perda, prossegue, efetivamente ocorreu. E a vereadora suplente se efetivou no cargo, tanto que exerceu por mais de 3 anos. Diversamente, neste caso, a substituição ela se deu mantendo-se a condição de suplente. Por isso, eu faço a distinção e reforço, à luz do julgado no agravo regimental no RESP eleitoral 351/54, procedente do Maranhão, que, enquanto se ostenta a condição de suplente, não há titularidade no mandato eletivo e, por essa razão, não se lhes aplica a exceção prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição. E, por fim, menciono o julgado no recurso extraordinário 409-549-2, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, que trouxe em seu voto exatamente o que se debate no presente caso, ou seja, no sentido da não aplicabilidade da ressalva em questão aos suplentes, porquanto destinada apenas aos titulares do mandato. Diz Sua Excelência, entendo que titular de mandato eletivo há de ser interpretado restritivamente. Titular de mandato é aquele que o conquistou, não só pela literalidade do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, mas também pela única razão de ser dessa exceção, a inelegibilidade, que fora dessa hipótese constituiria um privilégio pessoal. Por essa razão, senhora presidente, eminentes ministros, eu, pedindo vênia ao ministro Floriano, ratifico o voto anteriormente por mim proferido no sentido do não provimento dos agravos regimentais. Agradeço como a voto. Vossa Excelência. Ministro Floriano pede a palavra Ministro André, rapidamente. eu agradeço a sua atenção e, em grande parte, a razão de trazer o precedente é que nós fixemos exatamente esse, digamos assim, distinguishing complementar, porque essa passagem que está no voto do ministro Barroso foi dita obter dictum. No voto do relator, esta referência de uma assunção
definitiva tácita de um mandato, decorrente da perda automática do mandato por aquele que se estendeu na licença, ela não estava propriamente integrada. E é importante que o tribunal defina isso para que esse precedente seja aplicado com os quadrantes necessários. Eu apenas, não estou votando ainda, mas apenas dizendo que o que me parece essencial aqui não é nem alguma fixação de orientação, porque nós temos nos orientado no sentido do voto do ministro relator. Ou seja, a Constituição é taxativa. Salvo em caso de titular. Suplente não é titular. Para mim, simples assim. Por que há esta marca? Porque isto aqui é a fronteira da ética para impedir os comportamentos que são vedados pelo dispositivo constitucional específico, né? Então, o que nós estaríamos dizendo aqui, ou o que o ministro relatou, para dizer melhor, porque foi quem votou, fora o voto do eminente ministro Floriano, se mesmo não sendo titular, mas desempenhando funções inerentes ao cargo, em situação de precariedade, pode ser precário por 1 ano ou por 2. Mas sem situação de precariedade, porque titular ele não é, e quem não é titular ocupa cargo eletivo em situação precária, se conta este tempo para consolidar a extensão do que seria este privilégio, que a Constituição dá pela exceção, ou, se nós interpretamos, titular é titular, suplente é suplente. Acho que é isso. Mas, enfim. Pois não? Eu preciso que Vossa Senhoria primeiro se identifique na tribuna para que o tribunal saiba a quem está se referindo. Meu nome é Marcelo Dias de Paulo. Eu não consigo ouvir, não sei se estão ouvindo aí. Devo apertar algum... Senhora Presidente, meu nome é Marcelo Dias de Paulo, sou advogado do agravante Pablo. Gostaria de fazer um esclarecimento de fato à Corte, se Vossa Excelência o relator... Eu vou inicialmente indagar o ministro relator. Eu agradeço porque nós estamos no meio da tomada de votos. Ministro relator, eu pergunto se situação estritamente de fato, anterior aos votos, não para rebater voto, se o advogado pode se manifestar. Nesse caso, sim, senhora presidente. Fato, sim. Fato e anterior, portanto, não para rebater votos. Claro, apenas duas palavras. Vossa Senhoria tem a palavra. A candidata do caso de Nazaré era a segunda suplente e não a primeira suplente. Muito obrigado. Era suplente. Nós estamos discutindo suplente titular, primeiro ou quinto. Mas eu agradeço. Como vota a eminente ministra Isabel Galotti? Senhora Presidente, eu peço a máxima vênia divergência para acompanhar o relator. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Isabel Galotti. Como vota o eminente ministro Antônio Carlos Filho? Senhora Presidente, eu cumprimento os ministros pela riqueza dos debates. Conforme pontuou o eminente relator, os suplentes, enquanto ostentar essa condição, não são titulares de mandato eletivo e, por essa razão, não se lhes aplica a exceção prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. E o voto do eminente relator deixa claro que o multicitado paradigma, no multicitado paradigma, a substituição foi somente em relação a um vereador por período ininterrupto e por lapso temporal que, por abranger a quase totalidade da legislatura, 3 anos e 2 meses, né? E no presente caso, a substituição se deu relativamente a 2 vereadores distintos e por 4 períodos diversos. E peço vênia para também reiterar a referência feita pelo eminente relator ao julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário 409.459, que tratou de controvérsia idêntica à aqui debatida e assentou que, justamente por constituir exceção à regra geral de cláusula de inelegibilidade, a parte final do parágrafo 7º do artigo 17 da Constituição Federal não beneficia os suplentes. Quanto ao exposto, senhora Presidente, com as mais respeitosas vênias da divergência, eu acompanho integralmente o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota o eminente ministro Ramos Tavares? Senhora Presidente, renovando meus cumprimentos
e um cumprimento muito especial ao ministro relator pelo seu voto, também um cumprimento ao ministro Vistor. Eu também peço vênias aqui ao ministro Vistor para acompanhar integralmente o voto do ministro André Mendonça. Aliás, também aproveitar para cumprimentar os advogados que acompanham o caso. E faço isso, senhora presidente, como bem já colocado foi, porque o precedente da relatoria do ministro Alexandre de Moraes foi um caso absolutamente excepcional, no qual se configurou, ali ficou configurado um exercício de fato, né? Então, nós tínhamos ali uma espécie de titular de fato. E é algo absolutamente excepcional nos termos em que a Constituição coloca esta possibilidade no parágrafo 7º. Naquele caso, como já foi indicado aqui, o exercício da vereança foi de 3 anos e 2 meses. Aqui, neste caso concreto, 2 anos 10 meses. Naquele caso, em substituição de um mesmo vereador, ininterruptamente, neste caso aqui, em substituição de 2 vereadores distintos por 4 períodos distintos, né? E o que havia, talvez, de ponto em comum é que no momento do pedido de registro, nas 2 circunstâncias, ambos estavam no exercício efetivo da vereança. Mas isso é absolutamente insuficiente para se poder fazer incidir a causa de exceção da Constituição, que requer um titular, não é? E, eventualmente, numa exceção muito forte, muito nítida, eventualmente um titular de fato, o que não ocorre aqui, como bem coloca, inclusive Vossa Excelência, presidente, aqui nós estamos numa fronteira ética. Então, é por isso que eu estou também pedindo todas as vênias a quem pensa diferente, acompanhando o voto do ministro relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Nunes Marques. Ministro Nunes Marques, com a palavra para voto. Presidente, estou tendo uma instabilidade na rede, não sei se vocês conseguem me ouvir. Perfeitamente. Eu não consegui ouvir o voto do ministro André Ramos Tavares. Vocês me escutam? Muito bem. Vossa Excelência nos escuta? Muito bem. Então, rapidamente, presidente, pedindo vênia à divergência, eu acompanho o relator. Agradeço a Vossa Excelência, que então acompanha o ministro relator. Também eu peço todas as vênias ao eminente ministro Floriano, que trouxe um voto circunstanciado, mas aqui, como eu disse, me parece que o que tem demarcado a jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral é a titularidade do cargo, que faz com que não haja espaços, inclusive, para eventuais arranjos, que eu vou colocar entre aspas, e aqui de uma maneira genérica, e não me referindo a este caso, que pudessem eventualmente fazer com que, pelo convite a determinados suplentes, para secretário, para o que for, faz com que então surja uma situação em que ele esteja na titularidade no momento, no exercício, não na titularidade, mas no exercício, no momento em que se vai, por exemplo, fazer o pedido de registro. Isto é, uma porta aberta, que é tudo que a Constituição, de maneira taxativa, cuidou de forma circunstanciada para garantir a rigidez do processo eleitoral. Por essa razão, com todas as vênias da compreensão expendida pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques, também eu voto no sentido de negar provimento aos agravos e proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, negou provimento aos agravos nos termos do voto do relator, vencido o ministro Floriano de Azevedo Marques. Apregou para julgamento as 2 listas que foram pautadas nesta sentada. Elas foram fixadas no quadro ao lado da entrada do plenário. Os processos foram previamente divulgados. A lista número 1 de relatoria da eminente ministra Isabel Galotti tem 7 processos para julgamento conjunto. Sua Excelência, nestes 7 casos, como disse, de julgamento conjunto, nega provimento aos agravos. São sempre todos casos de agravos. E eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. E não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento aos agravos nos termos do voto da ministra relatora. Lista número 1 de relatoria do eminente ministro Ramos Tavares, com 9 processos para julgamento conjunto, nos quais a Sua Excelência
rejeita os embargos de declaração. Todos estes casos são casos de embargos de declaração, que estão sendo rejeitados pelo voto do ministro relator. Eu indago dos senhores ministros se há alguma divergência. Não havendo, proclamo o resultado que o tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos nos termos do voto do ministro relator. Indago dos senhores ministros se há alguma urgência ou matéria posta em mesa a ser apreciada ainda nesta sentada. Não havendo mais nenhum processo a ser julgado, nenhuma urgência posta pelos senhores ministros, eu agradeço a participação de todos, desejo uma excelente noite e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada. O Direto do Plenário com a transmissão do Tribunal Superior Eleitoral fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, continue com a programação da TV Justiça e até a próxima sessão. Tchau.